inicialmente, boa tarde aí para todo mundo. Agradeço muito aí o acompanhamento de vocês aí no próximo Community Day Brasil, né? Essa segunda versão aí da versão brasileira. E a gente está muito feliz aqui de fazer essa roda de conversa aqui com convidados tão legais, né? Eu estou muito feliz aqui de poder mediar essa conversa, né? Com essa provocação que a gente combinou aí, né? E aí a gente está aqui para falar sobre DALL-E ou DALL-E, Midjourney, para falar de Stable Diffusion e como é que isso impacta nas práticas artísticas e assim por diante, né? Esse é o tema aí da nossa conversa. Eu vou apresentar, então, os convidados. Na verdade, só para dizer rapidamente, eu sou Sérgio Venâncio, né? Então, eu estou aqui na organização do próximo Community Day já desde o ano passado, mas, enfim, eu tenho pesquisado aí, faço doutorado aqui em São Paulo, na USP, né, relacionando artes e tecnologias, especialmente inteligência artificial. Então, esse tema que está tão comum aqui para a gente ultimamente, né, foi o tema que a gente quis trazer aqui como um evento para o próximo Community Day, e aí eu trouxe as seguintes pessoas. Olha só que legal. Alexandre Rangel, artista multimídia lá de Brasília, ele trabalha desde os anos 90 com videoarte, música experimental, criação de software audiovisual, e ele desenvolveu o Quase Cinema VJ Software, né, que é uma plataforma para criação de cinema ao vivo, experimentação audiovisual e arte educação. Ele é doutor em arte e tecnologia pela Universidade de Brasília, com a tese O Artista como Desenvolvedor de Sistemas Computacionais, Experiências Audiovisuais. Bem-vindo, Alexandre, obrigado pela participação aí, tá? Temos também Vanessa Rosa, que é artista visual, historiadora da arte brasileira, radicada nos Estados Unidos. O trabalho dela mescla mídia física e digital em um contínuo de narrativas, né? Então, murais que viram videomappings, cerâmicas que se transformam em seres vivos com auxílio de modelos de inteligência artificial, e ela cria contos fictícios sobre a história do mundo, entrelaçando passado e possíveis futuros. Olha só que legal. Bem-vinda, Vanessa, também. Obrigado pela participação. Temos também a Léo Sampaio, que estuda desde 2015 modelos para aprendizado de representações comuns entre desenhos e fotografias, aplicados para reconhecimento, geração e busca em ambos domínios, né, de desenhos e fotografias aí, e atualmente ela pesquisa o assunto como doutoranda na USP de São Carlos. Então, bem-vinda, Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí também, né? E temos aqui também o Guilherme Silveira, que hoje de manhã estava fazendo aquela apresentação performance, curso incrível, né, do Labirinto de Processing. Quem perdeu, depois vai ter a oportunidade de assistir aí. O Guilherme Silveira trabalha com educação e tecnologia, ele é fundador da Alura, que tem mais de 400 mil alunos aí, muito legal, né? Uma das maiores escolas aqui, acho que é a maior escola, né, de tecnologia aí, de cursos online aí, bastante gente deve conhecer com certeza. E aí ele tem essa carreira artística que começou com mágica generativa, e ele se encontra hoje nessa estética participativa, relacional, e ele já publicou artigos científicos, possui patente envolvendo alta tecnologia e mágica. Olha só que interessante, né? Suas obras buscam a ampliação da contradição existente entre os sentimentos e as paixões, fazendo com que cambaleemos barquicamente de um lado para o outro, né? Uma citação aí de Hegel, de 1835. E isso tudo nos leva ao raciocinar. Bem-vindo, Guilherme, obrigado mais uma vez aí pela participação aí, tá bom? Gente, eu vou jogar algumas conversas aqui, eu vou jogar algumas perguntas, e aí, eventualmente, eu vou chamar um de vocês ou outro, a gente vai batendo papo, mas vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e falar como vocês quiserem, né? É uma conversa, né? Então, estou muito feliz com isso aí, tá? Então, ó, é o seguinte, a primeira pergunta que eu tinha, eu queria fazer para Léo, tá? E aí, Léo, eu queria pedir o seu conhecimento aí que você tem de visão computacional, do seu doutorado aí, eu queria, assim, se você pudesse explicar para todo mundo aqui o que são essas ferramentas, o DALL-E, o Midjourney, o Stable Diffusion,
Como é o que está acontecendo, assim, como é que a gente pode entender essas ferramentas? Ok. Tá começando, então eu estou um pouquinho nervosa. Talvez eu fale rápido demais. Mas vamos lá. Eu acho que essas três diferentes redes neurais, IAs, que a gente quiser chamar, são resultado de uma jornada da visão computacional, que começou mais ou menos em 2012, quando pegaram redes convolucionais, que foram criadas nos anos 90, e basicamente fizeram elas funcionar de verdade. E isso tudo tem a ver com melhoria computacional, melhoria de placa de vídeo e, principalmente, disponibilidade de dados. Então, correndo bastante para cá, a gente teve praticamente uma corrida espacial, só que para a computação, que está ligada diretamente à escala das redes, da computação, da custo computacional e dos dados que estão disponíveis. Então, chegando na DALL-E, se vocês lerem um artigo da DALL-E, não tem nada muito de ciência lá, tem muita engenharia. Porque a pergunta que eles fizeram a gente conseguiu, a DALL-E é da OpenAI, então, a gente conseguiu treinar um modelo gigante para texto, a gente conseguiu treinar um modelo gigante para imagem, e a gente conseguiu treinar um modelo gigante para representações iguais ou parecidas para texto e imagem, que é o QUIP. Então, o que a gente faz para aplicar tudo que a gente aprendeu com esses modelos gigantes e aplicar para a geração de imagens? E aí virou a DALL-E. A DALL-E basicamente é a junção de autoencoder variacional, que é um gerador de imagem, com as representações de texto de uma GPT-3. Então, por engenharia, como que a gente treina um modelo gigantesco desse, com bilhões de imagens para treinamento? E aí, a DALL-E 2 é uma melhoria dramática disso, porque se vocês compararem o resultado de uma para outra, é absurdo. E a diferença que a gente teve de 2021 para 2022 é a invenção dos modelos de difusão. O jeito que eles funcionam, antes a gente usava autoencoders e redes adversariais, que eu não vou entrar muito, mas o modelo de difusão, o que ele faz é pegar uma imagem e aí eu vou lá e adiciono um pouco de noise na imagem, de ruído. Então, você vai lá e transforma alguns pixels pretos, alguns pixels brancos e vai perdendo um pouco da informação. E você faz isso muitas vezes, até que a imagem não existe mais. Então, ok, o que eu quero fazer é inverter o processo. Sair de um negócio que não existe, puro noise, puro ruído, e gerar a imagem de novo. Então, eles treinam um modelo que recebe uma matriz de ruído e tenta tirar um pouco do ruído. Mas você vê que a imagem não existe mais ali. Então, ela está inventando alguma coisa para tirar o ruído dali. E aí você treina essa rede para tirar um pouquinho de ruído cada vez. E no final você roda a rede 100, 200 vezes em cima de um monte de ruído e você vai ter uma imagem como saída. Essa imagem vai depender do ruído que entrou. E aí você condiciona o ruído a alguma entrada de texto e você tem uma DALL-E 2, basicamente. Então, modelos de difusão foram uma invenção fundamental para gerar a DALL-E 2, mas a DALL-E 2 não criou o modelo de difusão. Eles só usaram do mesmo jeito engenharia para treinar modelos gigantescos. A Latent Diffusion é uma coisa bem mais nova e que pega a ideia da DALL-E e fala, ok, a gente precisa rodar isso no hardware de pessoas normais. Porque, eu até anotei aqui, mas a DALL-E 2 leva de 100 a 200 mil horas de GPU para treinar. Isso é 200 mil horas de GPU. Significa que eles tinham milhares de GPUs rodando ao mesmo tempo para conseguir treinar essa rede. Cada GPU vai gastar os seus 500, 700 watts. Fazer essa conta, 200 mil horas, é muito dinheiro, basicamente. Muita energia, muito gás carbônico na atmosfera, enfim. O que a Stable Diffusion faz? A Stable Diffusion é uma versão comercial de um modelo que chama Latent
Diffusion. Ó, o Carlos falou que são 22 anos, 200 mil horas. Então, o processamento acumulado é enorme. O que o Latent Diffusion faz, que é a base para Stable, é pegar, em vez de fazer essa aproximação do noise para a imagem no espaço dos pixels, ele treina um autoencoder, que é um modelo que comprime imagens. Então, ele comprime as imagens para um espaço bem menor, e aí ele aplica o ruído nesse espaço bem menor. Então, se você tem, tipo, 1024 por 1024 uma imagem, são muitos pixels, você passa para um vetor de só 1024 ou de 512 dimensões, aplica o ruído em cima disso, faz o mesmo processo, só que agora você tem esse autoencoder no meio, que comprime a imagem, e aí você tira o ruído do vetor, gera a imagem de volta, e aí fica muito mais rápido. Porém, fica muito mais rápido para fazer inferência. Então, inferência a gente consegue fazer numa placa de vídeo comercial, uma NVIDIA 1080, talvez uma 1080 Ti seja um pouco melhor. Só que para treinar a Stable Diffusion, eles também têm que usar um dataset com bilhões de imagens. Eles usam um dataset que chama... Eu não anotei o nome do dataset, mas ele tem 5 bilhões... Leon, isso, exatamente. Ele tem 5 bilhões de imagens e textos associados. E para treinar tudo isso, a gente ainda precisa de... Eles usaram 32 computadores com 8 GPUs cada. Eles não... por 500 mil iterações. Não é muito comparável com a DALL-E, porque eles reportaram em medidas diferentes. Eu não sei quanto tempo isso leva. Mas ainda assim, nenhum instituto de pesquisa no Brasil tem 32 computadores com 8 GPUs em cada. Porque isso é na casa de milhões de reais para você comprar. Eu imagino cada computador desse deve ser uns 100 mil reais por aí. Então é isso. Eu acho que eu falei ao mesmo tempo como funciona, por que funciona e qual que é o grande problema desses modelos. Muito legal. Eu acho que, assim, até já chamando talvez o Guilherme para a conversa, assim, também, como ele tem essa visão como empresário, como educador e está sempre muito atento às tecnologias, né? Eu queria talvez perguntar para o Guilherme também como é que você tem visto essa tecnologia, o que você tem achado, o que você vê as pessoas fazendo, as discussões, o que você acha, Gui? Obrigado, Sérgio. Vocês estão me escutando bem? Joia. Então, eu acho que eu vou falar, então, tentar falar um pouco do positivo e do que eu acredito que tem de negativo de oportunidade que eu vejo acontecendo, né? E, é claro, a gente escuta falar muito dessas produções que são feitas com elas, aquela obra de arte que ganhou um prêmio, a galera gerando umas imagens incríveis, a galera copiando Van Gogh, né? Sei lá, 200 anos as pessoas copiam, não sei quando foi no Van Gogh, tá? As pessoas copiam Van Gogh, agora estão copiando de novo. E por aí vai, né? O que eu acho que tem de oportunidade, pensando em mercado, né? Pensando em mercado. E aí não quer dizer que eu gosto disso, tá? Eu estou pensando em mercado, não quer dizer que eu gosto de mercado. Aliás, eu não gosto. Mas à primeira vista, né? A grande oportunidade não pagar o designer, né? Não é nem não pagar, né? Mas é pagar 10% do que você pagava antes. Porque você vai pedir a capa do livro, você vai pedir a capa do CD para o seu colega designer, e você não entende o trabalho daquela pessoa. E aí você já negociava desvalorizando o trabalho daquela pessoa. E aí agora que você vê essa popularização de geração de coisas que à primeira vista são incríveis visualmente, porém o significado dessas coisas, sei lá qual que é, né? O significado que tem ali dentro, não é compreendido por quem pede esse serviço, né? Por quem pede, estou dando alguns exemplos de começo de carreira, né? De que, claro, né? Criar uma capa de um CD não significa começo de carreira, mas quer dizer, coisas né, que estão isoladas, né? Trabalhos isolados e que podem ser muito mal entendidos, né? Compreendidos por quem pede. Então, se antes a pessoa pedia, e aí pediu para mostrar o exemplo, né? Se antes a pessoa ia no Fiverr pedir um trabalho de uma capa de CD por X dólares, agora que ela sabe que pode ser gerado, entre aspas, de uma forma mais simples, e o outro lado está produzindo mais simples ainda,
vai ser pago menos ainda, não tenha dúvida que vai ser pago menos ainda. Então, não é a oportunidade que eu vejo como, maravilha, estamos avançando. É uma oportunidade que, infelizmente, eu vejo como, opa, vai ter gente que vai sofrer aqui e não é a pessoa que programou esse código. E a outra oportunidade aí para dizer algo positivo, né, também ainda pensando em mercado, é aquilo, né, que quem não conseguia fazer alguma tarefa consegue fazer agora, né? Vou pegar um exemplo meu, eu queria fazer um trabalho com Blender e eu precisava de texturas procedurais e seamless, né? E eu não consegui, nunca fiz, né? Não sei fazer, e aí vai. E agora é, entre aspas, muito fácil, né? Muito entre aspas, tem um plugin para o Blender que já você põe o prompt, ele gere, você coloca e mapeia, maravilhoso, né? Muito simples entre aspas. Então, quem não conseguia fazer uma certa tarefa, eu não conseguia desenhar, agora você faz o esboço e tem uma imagem, etc. Então, é maravilhoso como isso empodera. E eu acho que esse é o grande dilema de tecnologia e de tecnocracia, que são aplicados aqui, né? Que é, essa tecnologia, ela empodera todo, mas ela enriquece pouco, né? Então, eu acho que esse é o ponto dela, como eu acabo vendo as pessoas falando no mercado. Legal. Eu vou, então, perguntar para Alexandre e para Vanessa, né, que são nossos artistas aqui que já fazem uso desses sistemas também. Primeiro, como é que vocês estão vendo essas ferramentas também? Acho que é a mesma pergunta que eu havia feito para o Guilherme, mas também a gente acho que queria saber, conhecer um pouco do trabalho de vocês, como é que vocês estão utilizando essas ferramentas de texto para imagem nos trabalhos de vocês. Quem quer começar? Vanessa? Vanessa, fica à vontade. Oi, tudo bem, gente? Então, o que eu tenho feito com inteligência artificial já é bem amplo. Eu me sinto muito feliz, bem privilegiada de estar bem perto da cena de desenvolvimento das tecnologias também, muito por causa do meu parceiro, que foi... Eu já trabalhava com arte, com tecnologia há vários anos, venho do mercado editorial também, eu tenho uma editora no Brasil chamada Viajante do Tempo, então vou falar um pouco sobre isso, sobre como é a questão de impacto no mercado, como eu vejo, pelo menos. Mas, então, o meu parceiro, o nome dele é Jim Colgan, ele é conhecido como a primeira pessoa a fazer palestras abertas sobre arte e inteligência artificial. Então, muita gente aprendeu com ele pelo YouTube. Ele vem da matemática aplicada, então ele vem da pesquisa, ele estudou na Columbia, em Nova York. E hoje em dia ele é um dos advisors da Stability AI, que é a empresa que está por trás da Stable Diffusion. E eu vou fazer propaganda para o open source, assim, em relação à questão dos artistas, eu acho que é essencial, porque do ponto, assim, a tecnologia, o que é possível fazer com esses modelos é incrível, assim, é como se a gente tivesse, agora tem o poder de desenhar com a inteligência coletiva. Então, o tempo que me demoraria para aprender a pintar em vários estilos ou para fazer cada imagem agora é extremamente rápido, eu posso, a partir disso, fazer animações, fazer inúmeras coisas. Então, assim, fazer uma imagem de um determinado estilo se tornou algo banal agora, mas tem tanta coisa que a gente pode construir por cima. E é aquilo, é um aprendizado constante, então isso dá um certo receio, esse medo de, pô, mas já era a realidade do mercado, essa constante adaptação. Então, assim, mercado editorial costumava ser de que um ilustrador era a pessoa que fazia o desenho, e aí eles tinham que enviar o desenho físico para a editora, que era responsável por escanear, e tinha alguém responsável pela tipografia, outro responsável por várias partes para fazer o livro final. Hoje em dia, assim, quando a gente trabalha com um ilustrador mais velho, às vezes tem uns que não sabem de design até hoje e enviam para a gente as ilustrações já digitalizadas, porque é impensável receber por correio um papel lá da ilustração. E a gente faz o design. A maior parte das pessoas com quem a gente trabalha, o ilustrador já é o designer. Então, o ilustrador já está cada vez mais com outras funções, além de que fazer livro acaba sendo muito mais rápido, né? Então, a gente já vem desse novo momento de mercado, assim, a minha empresa seria impensável antes, porque a gente cresceu, começou em 2010, então é uma editora super pequena, tipo, contratando serviço, usando em gráfica rápida, então a gente fazia impressões muito pequenas, customizadas, e começou a se especializar em editais governamentais, mercados de nicho,
Então, é muito interessante ver o quanto o mercado vai se adaptando, né? Então, outras oportunidades vão surgindo. Então, acho que eu vejo, assim, hoje em dia, para ilustrador, não basta ser ilustrador, você tem que ser animador. Você tem que conseguir criar sua história, também ser vídeo, também ter toda uma interatividade, criação de mundo, criação de metaverso, então isso é algo que eu já estou trabalhando também. Então, acho que tem muita oportunidade agora de ensino e aprendizado, que é ok, como é que você pode treinar uma inteligência artificial para trabalhar com seu estilo? Isso já é perfeitamente possível. Então, assim, a qualidade das imagens vai crescer muito, qualidade de história pode crescer muito, porque também tem inteligência artificial para ajudar em texto, GPT-3 já está aí, já é acessível, então você pode fazer personagens interativos. Então, tem muita coisa para fazer, e ainda precisamos incorporar as pessoas que têm background artístico, que têm esse know-how de contação de história, de imagem, de curadoria, com essas novas ferramentas. Então, isso é algo que ainda está muito experimental. Acho que o Stable Diffusion está dando de 10-0, assim, por ter aberto como já um modelo open source desde o início. Agora você tem um ecossistema de desenvolvedores criando em cima do Stable Diffusion, então, em termos de animação, já é o mais desenvolvido de todos. Eu posso mostrar um pouco do meu trabalho depois, se for o caso, tal, explicando quais são as coisas mais recentes. Essas imagens que estão atrás de mim já é um modelo antigo, ultrapassado, é uma GAN treinada em cima das minhas cerâmicas. Eu fiz um ensaio fotográfico com as cerâmicas e treinei esse modelo. Agora já seria muito mais fácil, eu estou fazendo animação 3D em cima das cerâmicas no Blender. Eu uso um modelo de inteligência artificial para animação do rosto também, então é um modelo da NVIDIA que ainda está em beta, de áudio para animação facial, com autodetecção de emoções. E aí, disso, agora eu estou usando o Stable Diffusion para fazer Style Transfer e mudar o estilo da imagem. Assim. Então, vira uma coisa meio 2D, 3D. Assim. Eu estou curtindo muito. Então, tem muita coisa legal para fazer. Agora, por que eu defendo tanto o open source? Cara, todos nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da inteligência artificial. São os nossos dados. Então, assim, essa briga toda que está acontecendo com os artistas é muito sério mesmo. Como assim alguém pode, usar todo o trabalho que você fez na sua vida e agora isso vira um guia de prompt e você não recebe absolutamente nada com isso, mas é um modelo privado. O que o DALL-E também é treinado nos dados de todo mundo. Só que eles não revelam, você não consegue ver o que está por trás do DALL-E. O código não é revelado e o training data também não é revelado. A OpenAI está cheia de problemas, ainda assim, acho que ela tem um papel muito importante, foi muito o que está acontecendo, o boom de inteligência artificial, de modelos open source, bem ou mal, isso vem ligado ao OpenAI, porque foi o modelo Clip, que ano passado eles falaram do DALL-E, mas eles disponibilizaram um Clip. E aí, muita coisa foi construída em cima do Clip, que é um modelo que justamente consegue conectar texto e imagem. Então, já havia um boom de modelos de texto para imagem do open source que as pessoas já estavam experimentando desde o início do ano passado. E o Stable Diffusion também, ele bem ou mal usa o Clip, muita coisa, usa modelos que foram disponibilizados pela OpenAI e por outros institutos de pesquisa. Mas, assim, é importante ter essa pressão para que tudo seja open source, porque pelo menos as pessoas deveriam ter o direito de usar essas ferramentas por um preço muito mais baixo ou sem pagar nada, ou se forçar, tem que ensinar como é que a gente faz isso, já que estamos contribuindo, assim, inteligência artificial, trabalhar com inteligência artificial vai ser o básico dos nossos dias, assim, todo mundo vai ter que trabalhar com IA, não é uma opção, você tem a opção de não ter um smartphone? É muito difícil, né? Você não como é que você vai conseguir manter emprego, manter a resposta de e-mail na hora, etc? Você não tem. Então, assim, então a coisa tem que ser acessível. E também em relação à questão de quantidade energética, de treinamento e tal, tem muita coisa que ainda pode ser desenvolvida, de aprendizado federativo, de usar uma rede de computadores, assim, basicamente qualquer pessoa que tem um computador com um bom GPU para jogar jogos poderia estar disponibilizando seu GPU no tempo livre, tem muita coisa que ainda dá para experimentar. Então é isso, muita oportunidade, mas tem que brigar mesmo. Tem muita briga com o Stable Diffusion, muita gente com medo, porque, por enquanto, é um modelo mais óbvio do que acontece. Então, tem gente treinando com artistas específicos, aí vira uma briga e tal.
Então, acho que é um momento ainda de adaptação, mas é para brigar mesmo, e até para as pessoas começarem a entender o que, assim, é uma mudança de paradigma. O que significa e o que a gente valoriza nisso. Então, acho que o meio da arte até então errou pra caramba, assim, eu já sabia de casos, isso, copyright, etc., já estava para explodir faz tempo, porque com os modelos GAN, que é o tipo que eu tenho aqui atrás, né, dessas imagens, que é basicamente você tem um dataset, você treina um modelo só em cima daquele dataset, então é basicamente estatística de pixels. Então, se você tem um monte de rosto, vai sair um rosto. Se tem um monte de paisagem, vai sair uma paisagem. Se você tem rosto e paisagem, o modelo acha tudo muito confuso, sai uma bagunça. É mais ou menos isso. Então, saíam umas coisas abstratas, até um tanto interessantes, mas eram modelos que tinham uma performance melhor quanto mais parecidas as imagens fossem. Então, já estava acontecendo da galera, tipo, fazer o download de várias contas de Instagram, treinar em cima disso, você vende como trabalho. Isso era fácil de fazer. Só que as pessoas não sabiam. Como é que você vai saber? Como é que você vai identificar se você não sabe de onde veio o dado, etc? Tipo, vira uma confusão geral. Então, que bom que agora as pessoas estão muito mais sagazes. Falar inteligência artificial já não é mais um bicho de 7 cabeças, é tipo, tem que ser uma discussão do dia a dia, assim, todo mundo tem que discutir AI. Legal, isso. obrigado. Alexandre, por gentileza. Muito legal, Vanessa, suas colocações, os trabalhos que você mostrou, as técnicas, realmente você tá na imersão também. Bacana também a fala da Léo, do Guilherme, eu anotei umas coisinhas aqui para falar relativas ao que todos falaram. Pela ordem, né, das falas aí, o Guilherme, quer dizer, a Léo falou uma coisa interessante sobre esse poder, né, necessário para fazer o treinamento de um banco desses, né, 22 anos. Agora, eu queria levantar um pouco o lado subversivo da gente, artista, terceiro mundo, que não somos milionários, de termos acesso a isso, porque eu fiz a conta aqui. O Google, né, se ele tiver aí 300 computadores, ele já transforma esses 22 anos em 22 dias. Então, é muito trivial para essas grandes corporações usarem esse poder computacional, né? A gente, como formiguinha, poder beber um pouquinho desse melzinho assim, eu acho um pouco subversivo e interessante também. E aí vem uma outra questão que sempre teve muito presente na minha pesquisa, que é a questão da invenção, que eu bebo lá em Hélio Oiticica, né, que fala que a invenção é essencial no trabalho, né? E, novamente, como a Léo falou, acho que invenção e inovação constante, né? A gente que já está aí nesse mercado de computação há 30 anos, a gente já viu tanta tecnologia nascer, se desenvolver, morrer, a gente tem que acompanhar. E aí eu já faço também um gancho com open source, eu sempre utilizei muito programa 3D, desde lá de antes dos anos 2000, e vi muito tempo da minha vida sendo perdido com softwares proprietários que alguém comprou, depois saiu do mercado. Lightwave, um Maya, um Softimage, e do outro lado da moeda a gente tem o Blender, né, que está aí já fez 22 anos de código aberto esse mês, né? E que, cara, é o tipo de conhecimento que a gente pode estar adquirindo e ele é, assim, a prova de bala, né? Pode ficar anos depois utilizando isso. Então, viva para o software livre, né? Antes de eu começar a falar mais sobre essas questões da IA, eu queria dar um crédito muito válido, né, para o IAC, que é um artista carioca que me mostrou recentemente, junto com os colegas o grupo da criptoarte do Tesos, né, rapaziada nova que lá na NFT Rio, há 3 meses atrás, me mostraram. Eu realmente eu, apesar de pesquisar muito, eu não tinha me deparado ainda com a facilidade da gente produzir imagem com IA, então eu já fiz uma produção grande, mas eu comecei há 3 meses atrás, né? Um pouquinho ainda a gente falando dessa questão falamos de subversão, a questão da ética, né, que eu me preocupo menos um pouco com isso, né, o Guilherme teve muito falando desse assunto, né, designer perdeu emprego, eu acho que eu sou um estudo de caso muito bom para esse uso da IA, no seguinte sentido, eu tenho digamos assim, uma autoconfiança natural que eu adquiri por estar há 30 anos trabalhando com computação, eu sou mais blindado um pouco aquela síndrome do impostor, de falar assim, ai meu Deus, eu não vou mexer com esse negócio de inteligência artificial porque é o computador que vai fazer tudo, eu não vou ter nenhuma criação aqui dentro. Então, assim, eu conheço a pesquisa que eu tenho, eu conheço a dedicação que eu tenho, então é o tipo de coisa que eu não me auto-saboto, então eu me sinto assim muito capacitado e muito empoderado, né, para fazer essas criações que eu tenho feito. Essa é uma obra que eu chamei de Tempos Tenebrosos, que essa
essa linguagem de gravura, de lápis, né, só com planos de nuvens, né, renderizei aqui horas e horas desses planos de nuvens com disco diffusion, que é um outro modelo que eu estava utilizando antes de utilizar o Stable Diffusion, que eu tenho mais focado agora, né, e sobre a ética, né, uma coisa que eu evito de toda forma nesses meus prompts, né, nessa receita mágica das imagens que a gente cria nessa fórmula da Coca-Cola, mesmo que os criadores desses bancos não tenham tido essa ética de falar, tal e tal artista ainda está vivo, mas vamos pegar aqui as imagens deles para o nosso treinamento. Do lado de cá, a gente pode ter um cuidado de não utilizar esses estilos desses artistas. Então, em toda a produção que eu tenho feito, eu utilizo muito uma descrição prática dos objetos, como isso aqui, artista se conectando com a floresta, tocando sintetizadores com espíritos da floresta. Eu vou fazendo uma descrição prática e, ao mesmo tempo, poética. Então, aí, como artista, eu me vejo no engajamento muito fluido, assim, uma comunicação, né? Quase que uma comunicação, não é transespécie, porque o computador acho que não é uma espécie, né? Mas um diálogo orgânico, maquínico, né? Eu vou me envolvendo e refinando esse prompt, mas uma regra que eu tenho é nunca fazer esse tipo de coisa, ao estilo de Sérgio Venâncio, ao estilo de Carlos Vamos, né? Isso aqui, por mais que possa dar resultados, deva dar resultados muito legais, eu evito de toda forma, sabe? Eu tenho juntado muito a parte da AI com outras técnicas que eu já utilizo, como a programação ao vivo para criação de trilhas sonoras, a linguagem de programação é criada pela Olivia Jack, né, essa colombiana, que é o Hydra, então eu utilizo essa linguagem, esse JavaScript, para mesclar depois as criações de inteligência artificial, e a maior parte do meu tempo nos últimos, aí, digamos... desses 3 meses, eu estou fazendo esse projeto transmídia, que eu estou chamando de I'm Not a Robot. Então, são literalmente dezenas de milhares de imagens que eu já criei desses robôs, desse universo ficcional que eu imaginei. No século 30, o ser humano não consegue mais manter o corpo biológico, então a gente transferiu nossa consciência para as máquinas, e essas máquinas nos mostram de novo a humanidade através das imperfeições delas, das características próprias. Então, isso aqui tudo, eu não inventei num primeiro momento, essa ideia foi germinando. E o computador trabalhou quase como que, eu não vou dizer um assistente, mas ali também não é um curador, mas é um parceiro ali que vai deixando que a gente, eu não sei, mas que eu me aprofunde nessas ideias e possa criar obras cada vez mais, no sentido assim, da minha avaliação, mais complexas, mais ricas, né? Então, eu tenho dito isso para as pessoas, eu tenho estado num entusiasmo que eu não tinha há muito tempo com uma produção assim de arte. Desde que eu comecei a trabalhar com 3D, sabe, que sentia aquele fascínio, nossa, eu consigo agora, eu que não sei desenhar, eu consigo aqui com clique, trago um vértice para cá, um polígono para lá, eu consigo ter uma forma, eu consigo ter uma animação. Então, essa sensação de empoderamento, eu estou sentindo de novo e estou num entusiasmo tremendo, assim, desse de ficar madrugadas e realmente maravilhado com a emergência, né, porque isso é muito interessante. Eu, nessa série dos robôs, só depois do robô número 9.999 é que apareceu um robô com filhotinho, que é uma coisa que eu não tinha no prompt. Então, e já estimula outras ideias, nossa, essas máquinas nesse meu universo ficcional, elas conseguiram se construir, mas elas conseguem também se reproduzir. Então, essa emergência traz ideias novas, e essa reinvenção, ela vai se autoalimentando, e eu estou, assim, vocês estão vendo, acho que pelo tom da minha voz, né? Eu estou fascinado com essa técnica, né? Deixa eu passar a bola para você, Sérgio. Obrigado, Alexandre. Puxa, muito legal. A Vanessa também compartilhou aí o trabalho dela. Vanessa, não sei se você quiser comentar só um pouquinho também do que você mandou. Tá bom. Eu posso, deixa eu ver, compartilhar minha tela, talvez? Tá bom. Eu vou compartilhar a tela, que aí é mais fácil. Stop video, share screen. Aqui, share screen. Desktop one. Oi, gente.
Ah, que saco, eu tenho que abrir preferência aqui para compartilhar. Desculpa, gente. Pode continuar conversando. Vamos indo, então. Depois, então, se der um tempinho, você mostra para a gente. Mas você mandou Ah, o link aqui também, né? eu mandei o link. Tá. E eu posso colocar atrás de mim também, é mais Ah, fácil. legal, legal. Bom, É, eu não sei se talvez depois. Gui e Léo querem também comentar algumas das coisas que foram faladas, porque, assim, sinceramente, várias das perguntas que eu até tinha separado para vocês já apareceram, né? Então, desde a questão do gasto de energia, ou então as pessoas que fazem trabalhos comerciais, tipo ilustradores, designers, que eventualmente possam se sentir preocupados, acho que a preocupação que o Gui externalizou e que o Alexandre respondeu já para a gente com esse entusiasmo, com esse olhar do artista, né? Então, acho que como é que a gente se comporta daqui para frente, né? Com esses modelos, né? Essas facilidades que a gente tem, né? E como Vanessa disse, a gente tem que entender. A gente está vendo aí, estamos vendo, Vanessa, o É, seu... Acho que você vai falar, daí aparece então, no highlight, tá? então, vou explicar aqui o que está acontecendo nessa. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Sim. O que está acontecendo aqui nessa imagem atrás de mim, isso eu faço cerâmicas, assim, cerâmicas de verdade, eu escaneio elas em 3D e faço o rig do rosto, né? Torno elas em objetos animáveis e uso um modelo que eu mencionei da Omniverse, da NVIDIA, Audio to Face, para a partir de um áudio animar o rosto todo. Então, no caso, o áudio também é gerado por inteligência artificial, é de uma plataforma open source chamada UberDuck AI, eles estão usando o modelo Tacotron 2, que já está desatualizado, mas por enquanto é um dos melhores a nível open source. Então, tem um coletivo de pessoas treinando sons, por exemplo, pegando do YouTube. Então, no caso, o modelo que eu usei foi treinado por um usuário chamado Justin, em cima do filme Príncipe da Pérsia, do personagem principal do filme Príncipe da Pérsia, e aí tem lá uma voz que parece, assim, e é interessante que tem uma certa emoção, assim, tipo, a leitura, não é aquela robótica, é tipo do ator mesmo, né? E aí você coloca o seu texto, eu criei esse texto que era explicando como começa o Memorial da Humanidade. Então, basicamente, a ideia é que todos nós, quando a gente, tudo que deixa um traço, tudo que deixa um rastro pode ser simulado depois. Então, tudo conta uma história. Pedras, fósseis, químicos. Quando a gente encontra um fóssil, a gente consegue reconstruir o que teria sido aquele ser vivo, como ele viveu, etc. E a gente pode tentar reimaginar aquele passado. E quando os humanos passaram a fazer pinturas, imagens, etc., foi uma forma que a gente encontra de deixar rastros da nossa consciência acessíveis a futuras gerações. Então, era o mais próximo que a gente teria de uma eternidade. Você faz o seu retrato para se eternizar ali, para o rei ser lembrado nas futuras gerações. Então, hoje em dia, na medida que as nossas técnicas evoluíram, a quantidade de registros que cada ser humano pode deixar é o suficiente para, se for desejável, reconstruir a vida daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que eu acho fascinante do ponto de vista da inteligência artificial, assim, dos dados que a gente está deixando, assim, tipo, o seu dado de GPS, registro médico, de todas as consultas que você teve, todos os scans, assim, de como era o seu corpo quando você tinha 10 anos, quebrou o osso, até quando você tem 60 anos e tal. Então, você pode, se for do interesse, reconstruir a vida da pessoa. É quase como se... Hoje em dia a gente faz muito biografia, né? Reconstrução histórica, etc. Então, imagina daqui a 200 anos, assim, todas as pessoas que vivem hoje, elas têm uma reconstrução dentro de uma simulação da humanidade em que as pessoas podem acessar e ver, interagir com aquela pessoa e simplesmente ver como as pessoas viviam naquela época, e tudo é acessível, né? Essa ideia do querer guardar o máximo possível. Aí eu brinco com essa história de que os pequenos marcianos são basicamente esses futuros humanos. Eles vivem nesse memorial da humanidade, dizem que o período marciano é quando os humanos, a vida no sistema solar chegou à maturidade, e existe dentro da grande simulação da vida do sistema solar esse memorial da humanidade, onde todas as histórias são acessíveis. E os marcianos, eles
esses pequenos marcianos, eles só contam as histórias, eles organizam, eles, tipo, são essas cabeças pensantes, essas cabeças, mentes uploaded, mentes simuladas, e eles vendem cerâmicas, tipo peças físicas, como souvenirs do memorial e também uma forma de angariar mais fundos energéticos, porque afinal a energia ainda continua sendo escassa, ainda precisa rodar a simulação, ainda tem incentivos econômicos de que histórias estão na moda ou não, o que tá rodando mais, das variações de realidades alternativas, etc. Então, um pouco isso. Aí, em termos técnicos, é o que eu estava falando, tipo, faço uma cerâmica de verdade, eu fiz um scanner 3D de um espaço em Portugal, de um espaço histórico. É incrível, assim, como hoje em dia está muito fácil fazer scanner 3D, eu faço tudo com celular. Agora, pô, finalmente, consegui, morando nos Estados Unidos, recebendo dólar, consegui comprar um iPhone, bom. E o iPhone é uma ferramenta incrível, porque, tipo, ele tem um LiDAR, então eu consigo fazer scanner de alta qualidade só com o meu celular. Eu acho isso uma loucura, assim. Então, eu usei isso para construir essa cena, né? Então, que você tem aí a cabecinha contando essa história de como começou um memorial da humanidade passando por esse corredor. Eu fiz isso como um render 3D. E depois eu peguei alguns frames, mudei com o Photoshop, um plugin do Photoshop para Stable Diffusion, e que é open source, todo mundo pode baixar se quiser. Quem fez foi o Christian Cantrell, que costumava trabalhar na Adobe, agora saiu, tá na Stability, mas está como esse link entre os dois, e ele, se você entra no site dele, no Twitter dele também, tipo, tem o link de como instalar esse plugin, e aí eu pego alguns frames do vídeo, né, já renderizado bonitinho, e mudo com o Stable Diffusion, colocando os estilos que eu quiser, usando a imagem do vídeo como uma imagem inicial, então fica ainda aquele estilo, vai ficar exatamente assim no mesmo formato do frame inicial do vídeo. E aí eu uso um outro modelo que está já acessível num software também open source chamado EBSynth, que é basicamente style transfer sobre vídeo. Então, eu uso esses keyframes que eu já mudei em cima do vídeo renderizado, e aí vira esse novo estilo, que é tipo esse 2D com 3D misturado, e eu posso desenhar, assim, é legal que eu estou usando o Stable Diffusion para, no caso, usei umas referências tipo Remedios Varo, que é uma artista surrealista que eu gosto muito, e o MC Escher, entre outros, mas eu aproveito e fico desenhando por cima no olhinho, no Photoshop e tal, para ter exatamente o que eu quiser, e no final tem essa animação, é isso. Sensacional, muito obrigado por apresentar. Léo, Gui, eu não sei se vocês têm algum comentário também dentro de tudo que foi falado, né? Enfim, e depois acho que o Felipe pediu para comentar também. E, só interrompendo, tem alguns comentários e perguntas no chat também. Ah, perfeito. Depois quero ler essas perguntas para o pessoal também. Obrigado. Acho que eu posso falar alguma coisa. Então, eu só vou compartilhar primeiro que fantástico o trabalho, o criativo do Alexandre e o da Vanessa também. Adorei a explicação. E eu queria levantar um pouco o que você falou, Vanessa, que uma diferença muito grande que eu não mencionei entre a DALL-E e a Stable Diffusion é que a Stable Diffusion é aberta. E eu acho que tudo tem que ser aberto, sempre. Principalmente quando a gente fala de pesquisa científica e inovação, acho que a gente tem que ter código aberto, a gente tem que ter artigo publicado sem taxa para você ler o artigo, todo esse tipo de coisa eu defendo muito, então só queria mencionar. E a outra coisa que eu queria falar é que eu acho que a minha primeira fala foi um pouco para baixo ali no final, e eu queria compartilhar da empolgação que o Alexandre demonstrou aqui, que para o lado da ciência é muito empolgante que a gente consiga fazer o que está sendo feito com esse modelo de difusão agora, esses modelos condicionais de todo tipo. A gente olha, a gente fica, uau, meu Deus, isso é muito bom, mas do mesmo jeito afeta um pouco a gente, porque a gente não tem acesso ao tipo de hardware necessário para avançar muito nessa parte da ciência.
Bem, então a gente fica na empolgação de observar as coisas acontecendo mesmo. É muito legal. A limitação sempre vem não da criação de mais arte, eu acho que mais arte é sempre melhor, porque a gente tem mais criatividade no mundo, mais pessoas criando coisas, a criatividade, a técnica sendo mais acessível para mais pessoas é bom. Só que o problema é que a gente está sempre inserido no sistema capitalista em que as pessoas dependem de saberem a técnica para poder comer, que é bastante do que o Guilherme estava falando. Então, ok, todo mundo pode criar arte agora, que é ótimo, a gente tem mais arte, porém, a pizza monetária, ela não é infinita. Então, se a gente... o problema é... eu falei o problema várias vezes, tem vários problemas, aparentemente. Eu acho que a questão-chave não é os artistas... Eu tenho certeza que os artistas têm muito respeito por outros artistas. Isso aparece sempre, em todo tipo de arte que é criado. Quem cria arte, respeita quem cria arte. Quem não respeita vão ser as empresas gigantescas que estão lá fazendo, tipo, a Vanessa tem uma editora pequena, mas tem as editoras gigantescas que vão parar de pagar os artistas para criar arte para eles, vão começar a usar esse tipo de coisa com poucos escrúpulos. E não é o que a gente quer, né? Porque essas pessoas também precisam comer e ter uma vida boa, e toda a conversa. Então, de novo, eu terminei a fala de forma negativa. Então, vamos falar alguma coisa legal. Stable Diffusion, acho que todo mundo tem que tentar usar. O que sai dali é muito legal, E os derivados também são incríveis o que a gente consegue criar, e principalmente o que a gente consegue criar em cima daquilo, usando como referência, usando como ponto de partida, usando para criar outras formas de arte, como criar jogos e você gera o cenário, porque você tem um time pequeno. Eu acho que enquanto a gente usar para elevar as pessoas, é fantástico, é muito legal. Posso fazer uma colocação só porque está bem em cima do ponto que a Léo falou? É essa questão que acho que já estava até nas provocações iniciais que o Sérgio fez, né? A gente pode comparar o advento da inteligência artificial com o da fotografia. Eu acho que é muito valiosa essa comparação, porque também foi feita aquela previsão, né? Agora artista não vai ser mais necessário. Não, o artista começou a fazer coisas que a fotografia não fazia. Outra coisa, essa coisa das grandes empresas estarem com sistemas na mão. Imaginemos a editora. Quem vai escrever o prompt? Será que é um burocrata lá da editora? Vou fazer aqui uma capa do livro. Garoto sentado na frente de uma montanha. Vai ser uma coisa que não é a visão do artista. Acho que o artista, mesmo que ele fique com as mãos atadas e não precise de lápis, não precise de mouse, não precise de nada, ele ainda vai precisar do propósito artístico, dessa novidade, da visão, né, artística, que eu acho que isso ainda vai precisar de algumas gerações de computação para suplantar, né? Tem uma colocação que colocaram no chat do Guilherme Vieira sobre os vieses dos bancos de dados, etc., quanto isso pode reforçar questões sexistas ou racistas. E sim, basicamente a inteligência artificial está reproduzindo estatisticamente que tiver no seu banco de dados. Então, assim, também tem que lembrar que eles não estão bebendo igualmente de toda a internet. Bebem principalmente de sites em inglês, tem alguns sites em particular que eles usam mais como agregadores, então não é tipo tudo que está na internet. Então, claro que isso vai gerar inúmeros vieses. A parte boa é que, principalmente agora, as pessoas começando a se dar conta do quanto dessas ferramentas, quanto elas podem ser acessíveis, etc., já existem movimentos, principalmente assim, dentro do movimento negro tem muita discussão sobre reconhecimento facial funcionar pior para pessoas negras do que para pessoas brancas, mas também acho que vai começar a ter essa necessidade, essa demanda por treinar bases de dados mais específicas. Então, assim, você pode treinar o Stable Diffusion, entre outros modelos, com dados de culturas específicas para ter mais representação. Acho que a gente ainda vai
ver mais essa demanda para tantos grupos quanto possíveis começarem a treinar sua própria inteligência artificial, passarem a reivindicar representação dentro dos modelos, etc. Então, acho que tem muita coisa legal ainda para fazer, mesmo que, claro, acaba reproduzindo. É fácil a gente ver reprodução de preconceitos na internet, tal como já existia. O DALL-E, eu acho muito engraçada essa diferença, assim, tipo, a OpenAI, na ideia de tentativa de diminuição de outputs preconceituosos, o que eles fazem pode sair ainda pior. Eles basicamente manipulam o seu prompt escondido. Então, você coloca uma pessoa olhando o mar. Para aumentar a estatística de quantas vezes vai sair uma pessoa negra, eles tipo, colocam basicamente uma leitura dos prompts e vem, tem aqui um prompt sobre uma pessoa, vamos incluir nesse prompt aqui, em alguns dos resultados, negro. E aí aparece uma pessoa negra. O problema disso é que, como ainda é tudo feito automaticamente, às vezes são os resultados estranhíssimos, assim que você fica, mas não necessariamente a coisa está casada, não realmente... Além de ser uma manipulação, porque você não está realmente tornando a base de dados mais representativa. Você está tentando fazer que o output seja seja supostamente mais representativo de alguma coisa. Também fica um pouco estranho, assim, mas o que tem que ser representado, o que não tem que ser? Tipo, o fato de nós termos a maior parte dos professores de Kung Fu nos Estados Unidos serem asiáticos, aí agora não vai mais ser, tipo, tem que ser outra coisa? Tipo, será que é isso? Tipo, o que é esse senso comum? A gente precisa mudar o senso comum de tudo, a gente acaba meio... Fica uma discussão um pouco estranha, assim, principalmente se é feita às escondidas, você nem vê que o seu prompt está mudando. Além de que foi um pequeno escândalo que agora eles já reverteram, tipo, quando o DALL-E foi lançado inicialmente, você não podia escrever Rússia, não podia escrever Ucrânia, porque eles não queriam que saísse notícias negativas de como o modelo poderia ser usado para manipulação de guerra, etc. Depois que isso começou a ser discutido, eles mudaram, e agora você pode escrever Rússia e pode escrever Ucrânia. Só que, assim, não teve nenhum anúncio, nenhum debate, nada. Tipo, decidimos agora que esse país aqui não vai mais aparecer no modelo. Não aparece, você não pode mais escrever, você recebe aquela mensagenzinha, assim, no DALL-E de você violou um termo, não sei o que lá, tipo, não cria sua imagem. Então, assim, esses modelos, eles também têm uma possibilidade muito grande de censura. Então, a gente tem que ficar pensando muito, assim, peraí, quem é que pode dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito? Que dados são esses? Por isso, transparência é uma das coisas mais importantes. Legal. Gente, apesar de tudo, o nosso tempo está diminuindo aqui, mas eu queria ainda ouvir o Gui. O Gui, você abaixou a mão, Gui? É que a gente... porque eu vi que não ia dar tempo. Se der Não, tempo, eu mas falo, senão se não tem todo mundo problema. estiver bem, a gente pode passar um pouquinho do tempo, porque não tem nenhuma atividade depois. Então, a gente pode segurar aqui na sala, se vocês estiverem ok. Daí a gente ouve o Felipe também. Mas vai lá, Gui. Posso comentar? Eu vou comentar, acho que um pouco das últimas coisas que apareceram. Eu anotei aqui, só não me perder aqui. E também comenta, acho que 2 comentários, talvez um do Vilares e um do Guilherme Vieira até também. Não sei se era do Guilherme. Eu acho que, né, como a Léo comentou, eu vou comentar de um desafio, né, para a gente não repetir de novo a palavra problema. E tentar falar, né, de que eu também tento não ser pessimista em relação às coisas que acontecem, né? Mas o Guilherme não, o Alexandre comentou a questão da você, né, da torneira de bar, né, de se ficar muito fácil fazer coisas incríveis, e aí? O que acontece, né? E aí eu acho que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente está na era da replicabilidade e agora com esses prompts de AI, é a era da replicabilidade e da criatividade. Você replica a criatividade das outras pessoas, né? É isso que a gente está replicando. E aí, o que acontece? Você começa a replicar isso a horrores, né? Você começa a ver cada vez mais produção, entra em qualquer marketplace de NFT. O que você vê? Milhares, né? Infinidade de produções de imagens geradas com AI ou sem AI, né? Mas muita coisa com AI também. E aí, como que você faz, então, para valorizar, né, de novo, que é o que o Alexandre perguntou, né? O que acontece? Né? Qual que é o problema disso? A gente vê a falta de escassez, né? Então, a gente tem a replicabilidade da criatividade
E aí, para resolver o problema da replicabilidade da criatividade, a gente gera uma falsa escassez para valorizar a replicabilidade digital da criatividade, né? Então, a escassez do NFT, que é uma escassez falsa, né? Ela não existe no mundo real, né? Foi até citada a palavra real, né? No mundo real, esse NFT não tem essa escassez. E a gente cria essa escassez para tentar valorizar aquilo que está sendo produzido aos montes. E aí eu conecto isso também um pouco com o que... com outro comentário agora do Alexandre do Rangel, né? Que era aquela questão, né, do... agora eu não lembro como é que era, se... eu não lembro agora como que foi o ponto que o Alexandre comentou, que foi muito bom, que... quem escreve o prompt, né? Quem vai escrever o prompt? Eu acho que o Alexandre pegou assim, né? É muito boa. E aí, Alexandre, a gente tem que lembrar, o mercado, o mercado não é que ele é do mal, tá? Quase que eu falei isso, mas o mercado, ele é o peso do mercado. Ele não vai colocar o artista na jogada. Quem escreve o prompt, isso já é feito hoje, né? Pega outros geradores que já existem em inteligência artificial, geradores de, em vez do que text to image, tem os geradores Twitter to t-shirt, né? Aqueles que pegam tweets famosos, não sei o quê, algoritmo roda em cima, não sei o quê, seleciona, coloca para vender, não sei o quê, não sei o quê. Casos e mais casos de racismo, comentando agora com o do Guilherme Vieira, né? Casos e mais casos de racismo, entre outras coisas horrendas, né? E como que eles acertam a poética, né? Que é a outra pergunta da Chan, que aí faz todo sentido, e que eu concordo completamente. Por isso que eu acho que esses geradores são meaningless generators. São geradores sem sentido. Eles geram. Não tem sentido. Não tem sentido no sentido de caminho. Eles não entendem o nosso caminho. Somos nós que damos, né? Que é o trabalho da Vanessa, que é o trabalho da Vanessa. Ninguém vai questionar que aquele trabalho que a Vanessa apresentou foi inteligência artificial que criou. Ninguém vai questionar isso. Aquilo é o trabalho da Vanessa. Por quê? Porque esses geradores são geradores sem sentido, né? Então, como que eles conseguem ganhar? Já que eles não têm a poética nossa, como é que eles pegam a poética deles? É no volume. Eles criam tudo, né? Cria tudo. Não é tudo, né? Porque tudo é infinito, mas cria tudo. Então, tá certo, não é a visão do artista, então eles jogam fora o artista e criam tudo. E tenta tudo e vê, com inteligência artificial, analisando dados, etc e tal, qual desses geradores dá certo, e aí usa esse que dá certo. Então, só para terminar, né, onde que eu gostaria, qual é o meu sonho, tá? Meu sonho, Guilherme, artista amador, iniciante, não sei o que, programador mais a longo prazo. O meu sonho é um gerador poético to meaning. Eu dou a minha poética é essa, não são minhas imagens, não são minhas obras. É isso que eu né, essa é a minha aura, esse é o meu valor, esse é o meu coração. E agora transforma isso no significado que as pessoas vão compreender o que eu estava buscando. É esse gerador que eu quero, que a gente está muito longe, né? Mas é até difícil de capturar, porque, né, envolve muito mais do que uma técnica, que é só ver que a Vanessa usou 40 técnicas ali no trabalho dela, incríveis, que eu vou precisar de uns meses aí para aprender a primeira, para dar o passo aí, né? Só da cerâmica do mundo real já vou precisar de alguns meses. Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim, ela está muito... né? Eu acho que é muito legal todo esse potencial, e eu concordo com todo esse potencial, mas ele está muito aquém, né? Muito aquém do que vocês aqui apresentam no trabalho de vocês, né? O que vocês têm é muito mais valioso. E aí, né? Eu gostaria que o mercado entendesse isso, mas o mercado, não tem dó. Obrigado, Gui. Ô, Felipe, desculpa, você está com a mão levantada há tanto tempo, né? Mas como a gente estava aí com os convidados, mas você também é um convidado. Fica à vontade aí para fazer seus comentários, viu? Não, sem problema. Eu só queria registrar o meu nível de entusiasmo com a discussão e o meu nível de ansiedade pelo tempo que talvez a gente não vá ter aqui. Eu pediria até que Vanessa mesmo, já peguei o contato dela lá no Twitter e tal. Mas para a gente continuar as discussões, eu queria até convidar, já deixo aberto, convidar todo mundo para participar de discussões na cadeira de Criatividade Computacional que eu dou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática, para a gente manter as discussões rolando, certo? E muita coisa, né? Eu ia falar justamente, queria pegar um ponto que a Alexandre falou, dessa comparação com fotografia. E aí tem vários textos rolando na internet, né? Inclusive Aaron, que eu acho que ele é da Adobe, se não me engano, ele tem um artigo justamente falando sobre essa comparação, né? Essa metáfora que ele faz com a fotografia,
E tem uma coisa interessante, primeiro, que é o desaparecimento de retratista, né? São aquelas pessoas que fazem basicamente o retrato das pessoas. Quando tem a fotografia agora, né, na virada do século e tal, os retratistas começaram a desaparecer. Porém, apareceu movimentos como, por exemplo, o cubismo. E aí, a esperança, e eu vejo também esse lado do mercado, um lado meio vil e cruel assim, mas eu tô tão entusiasmado e tão querendo ser otimista, que eu estou vendo, além desses usos que a gente está vendo hoje em dia, né? E aí é massa, que o Guilherme já falou, né? Dessa coisa da poética, do significado, vendo outras formas da gente se relacionar com a mídia, com mídias, com multimodalidades, e vendo o trabalho de Vanessa, vendo o trabalho de Alexandre, essa coisa potente de combinação de técnicas, né? E a minha primeira provocação é o que é que a gente pode vislumbrar fazendo essa comparação de fotografia com o cubismo? Estou pegando um só para não também abrir outros movimentos. E outra coisa que acabou de me fugir da cabeça aqui, mas que eu anotei em algum lugar. Sim, uma coisa interessante que você falou, já olhando para trás, eu acho que foi Style Gun que tu usou, Vanessa, aí, não sei, mas olhando para trás com esse cyber-arqueofagia, certo? A gente olhar para trás, um negócio de 2 anos atrás já virou obsoleto. E aí eu fico com essa sensação de que a gente pode estar caminhando tão rápido, que a gente não está conseguindo processar as formas de interagir com esses modelos, e tem coisas muito poderosas que a gente pode fazer com o Style Gun, que hoje em dia é até sacrilégio você dizer que está usando um Style Gun, porque era para você estar usando, era para estar usando Stable Diffusion. Não, agora é Dream Boost. Não, eu não sei o que. Então, eu tenho uma sensação de que vão começando a deixar uns pequenos... são pedacinhos de modos de interface, de interagir com alguns modelos, que vai ser aí que vai acontecer as subversões de uso de modelos, de combinações que você vai fazendo. É tanta coisa tão rápido, a gente está num ritmo tão frenético, que eu acho que as coisas vão se sedimentar, vão começar a acontecer, a potência vai estar nas combinações desses modelos. Aí é mais essas 2 visões que eu queria deixar, e que, por favor, vamos manter a comunicação, por favor. A gente vê tanta coisa em inglês e tudo tão absurdamente rápido e tal. É tão massa conversar em português e conversar com trabalhos tão poderosos. É isso. Obrigado, Felipe. Pessoal que quiser comentar, eu só queria dizer que o Guilherme, infelizmente, como ele tinha um horário, ele precisou sair, mas ele deixou um enorme obrigado aqui para todo mundo, né? E adorou a conversa também. Então, não sei se Vanessa, Alexandre e Léo quiserem comentar o que o Felipe disse, fiquem à vontade. Assim, eu gostaria. Me chama muita atenção essa questão, nessa comparação com as outras técnicas, né? Que a gente fala da máquina fotográfica, eu cito também o software de 3D, porque eu vi muito essa coisa desse preconceito, sabe? Ué, essa imagem foi feita em 3D, isso aí no ano 2000 de experimentar isso. Isso tem cabimento, né? Você falar que a pessoa não é artista porque o pincel dela é diferente, né? E sobre a questão de existirem muitas imagens, desses sistemas poderem, para obter um sucesso, produzir tudo, eu discordo. Eu acho que eles não vão chegar aí. Não dá para produzir tudo porque a gente não consegue ver tudo. Máquina fotográfica digital e barata hoje está na mão de milhões de pessoas e a gente não está tendo uma explosão de arte, a gente está tendo uma explosão de figuras, de imagens, né? O carrinho da Google, que anda o mundo inteiro batendo foto, não está fazendo arte, está gerando uma quantidade maior de imagens, mas falta uma parte essencial, que é essa que eu já citei, essa palavra, é o propósito, é o intuito. Eu acho que é aí que o artista vai fazer a grande diferença. E não precisa ser nenhum intuito assim, eu tenho uma grande ideia artística, minha poética é genial. É o simples foco. Nossa jornada é seres humanos, sabe?
a ciência, para onde a gente direciona a nossa experiência, né? Voltando lá atrás, rapidamente, né, uma parte técnica e poética que eu acho muito interessante desses sistemas, voltando lá naquela explicação da Léo do começo da nossa conversa, né, sobre o espaço latente, quando eu comecei a mexer nesses sistemas, eu tive a impressão, eu acho que tem gente que ainda acha isso, que esse sistema ele tem ainda essas milhares de imagens e ele faz colagens, né? Na hora que eu falo um robô com características tais e tais, ele vai lá, pega uma parte de um carro, pega um vidro refletivo e sai grudando. Mas depois eu vendo que as imagens estavam nascendo e lendo, pesquisando, eu vi que não é isso. O que chega na nossa mão como artistas é esse espaço multidimensional. Aí eu sempre acabo, não tem como, eu não faço umas referências assim com teoria das cordas, múltiplos universos, mas enfim. É um espaço multidimensional que tem as características daquelas figuras originais que foram dadas para o banco. Então, o pesquisador deu lá para o banco 100 mil imagens, colocou mais 100 mil etiquetas, né, e chegou naqueles bilhões de pares, né? Então eu tenho lá a fotografia de um gato, ela tem a etiqueta peludinho, cinza, quadrúpede, mamífero, entende? Então ele entende aqueles traits, aquelas características da imagem, ele joga fora a imagem para nós artistas, quando eu falo aqui, alguma figura com pelo, ele sabe que pelos são os pixels retinhos, né, repetidos. Então esse banco que chega para a gente, não dá nem para desenhar ele como um cubo, né? O cubo ele é tridimensional, porque isso que chega para a gente explorar como artista, é esse espaço latente que tem a característica cinza, é um lado dessa figura, que do outro lado está a característica colorido, então esse é um espaço bidimensional, mas você também tem a característica quadrúpede, aí já tem um novo vetor, você tem a característica mamífero, então é um espaço de combinações, nossa, bilhões com bilhões, eu não vou dizer infinito, mas as combinações são zilhões de combinações. Dá até para um computador produzir isso tudo, mas não dá para a gente, como humano, ver tudo. Então, eu gosto de chamar, assim, essa pesquisa que eu estou fazendo, por exemplo, dos robôs, é um cantinho lá desse espaço espaço latente que eu estou chamando de meu, é minha casinha, eu estou explorando ali meu prompt, eu para chegar nesses milhares de robôs, já fiz uns 70, 80 prompts, que são uns 2 parágrafos de texto que eu vou refinando, então eu estou explorando aquele cantinho ali do espaço latente, há robôs feitos de partes metálicas, de carros enferrujados, eu estou explorando aquele cantinho, o meu propósito de artista está ali, a minha pesquisa, as descobertas, a fascinação para mim, a surpresa, a emergência, está ali, alguma coisa ali que tá me interessando, eu estou me aprofundando mais e mais. Isso eu vejo em produção artística com vários colegas meus, aquele cara que se especializou em fractais, o cara vai fazer, por exemplo, o Eufrásio, né? O cara é um gênio dos fractais, sabe tudo de fractais. Por quê? Porque ele pegou essa clareza artística dele e falou, não, é aqui que eu quero me expressar. Então, eu acho que dentro desse espaço latente, dá para a gente se aprofundar como artista e aí fazer um diferencial, né? Léo, Vanessa, querem comentar alguma coisa? Tinha uma pessoa, Mandu, colocou a mão para cima em algum momento. Será que o público quer Legal. falar alguma coisa? Posso falar rapidinho? Eu queria só fazer um comentário que tem a ver com todos vocês que falaram em relação à produção, né, das AIs e o tempo e o espaço das coisas. Eu acho que eu vou falar mais da questão de consumidor e de umas experiências que eu tive no Midjourney, que quando surgiu, e aí começou a abrir os links beta para a galera começar a testar, né, no Discord e tal, foi uma coisa surpreendente, assim. 3 dias depois, a gente começou a ver um certo... Eu discutindo com a minha bolha de amigos designers, você começa a ver um certo padrão em algumas criações, né? Certas coisas que vão... Você começa a olhar e falar assim, isso foi criado por uma inteligência artificial. E quando você vê o trabalho da Vanessa, por exemplo, da Alexandre, eu acho que, e levando o mercado em conta, eu acho que tem uma coisa positiva que foi nessa discussão dos meus amigos, que é assim, por exemplo, quando eu, designer, tenho que trabalhar com feedback de um cliente e o cara não sabe explicar muita coisa, às vezes o texto que ele explica e ele vê uma imagem, aquela imagem toca ele, aquela imagem pode servir de referência para um start de um briefing, por exemplo. Então, isso talvez economizaria tempo
né? De você tentar fazer um style frame até a pessoa chegar e olhar falando, beleza. Agora, por outro lado, eu acho muito interessante o trabalho da Vanessa, porque é isso, não é só você pegar simplesmente um modelo que foi feito por uma grande corporação e escrever e a partir daquilo... Não, ela mistura N técnicas para chegar num lugar que pode a pessoa falar assim, não é totalmente distinto de outras coisas, mas tem um mix de coisas ali que acaba te tocando. Então, eu acho que o artista, nesse mercado, ele vai estar inserido porque é isso, o cara vai explorar um certo setup ali, um pedaço do código, e aí, de repente, vão ter criações que realmente vão ser diferentes daquilo que está no mercado, que a pessoa só quer digitar um texto e vai aparecer uma imagem, assim. Mas, enfim, é legal a gente estar discutindo isso hoje nesse evento, é bem interessante. E você mencionou o Midjourney, assim, uma questão interessante em relação, assim, à diferença entre os modelos é que o Midjourney, ele tem uma estética muito particular, né? A gente já começou, as pessoas até passaram a reclamar, algumas pelo menos, de que interferia demais no resultado final da obra. Só que a razão dessa estética particular é para você ter, tipo, resultados bonitos com mais facilidade, mesmo se o prompt não for tão engenhoso. E eles estão otimizando cada vez mais para isso. E tem uma coisa super complicada, de que o Midjourney é privado. Então, ele não... Bem, todos eles são privados, mas o Midjourney não é open source. Então, eles não mostram de onde estão vindo os dados. Então, o motivo do porquê as imagens estão sendo cada vez mais bonitas é porque eles treinam principalmente em cima de imagens de artistas mesmo. Então, é focado nisso. E a forma como eles estão melhorando também a estética agora do Midjourney, já está na versão 4, tem sido, tipo, a gente fica brincando a estética do eye candy, né? Da balinha para o olho. É tipo, você vai cada vez mais focando em imagens que tenham a alta reação de engajamento do usuário, assim, tipo, imagens dramáticas, imagens, tipo, performáticas mesmo, né? Então, são bonitas, ficam resultados bonitos. Mas é interessante isso, que vai se tornando cada vez tão mais mainstream, né? Você ter essa imagem artificial que é impactante, com uma luz dramática, que você reconhece ali rapidamente a estética, que se torna banal, se torna, tipo, agora vai ser um lugar tão comum que, assim, eu não recomendaria muito para artistas e designers. Tipo, claro, usa o Midjourney, tipo, testa, vê como é que é, mas é extremamente importante prestar atenção nesses modelos tipo Stable Diffusion, que é tipo, tá, aí você tem que entender melhor como fazer o prompt, e ver os modelos que a questão de animação e de outras técnicas, porque assim, fazer uma imagem bonita vai se tornar cada vez mais banal. Então, não dá para segurar nisso, né? Ainda tem outra questão, que é tipo, não só você faz as imagens com prompt, mas uma outra facilidade é você pegar uma imagem e pedir para esses modelos fazerem uma variação. Dali faz isso, o Stable Diffusion faz isso, todos eles fazem isso. Você faz um upload e pede variação. E aí, tipo, acabou, você tem uma imagem parecida, mas feita pela IA. Então, você pode escolher de um artista que você gostou e falar, tá, então, pô, gostei da ilustração de pinguins, não sei quem. Aí você faz a variação, ponto, acabou. Então, acaba se tornando uma necessidade para a gente, tipo, gente, e também é a parte de diversão, né? Tipo, a gente quer aprender a fazer outras coisas, você não vai ficar ali preso no modelo, você vai integrar com as técnicas que você já conhece, com outras técnicas que você conhece, com a sua experiência de vida, você tem que adicionar alguma coisa. É aquela busca da arte, né? Fazer a imagem agora tá fácil, mas agora vamos ser relevante? O que isso aí dialoga, né, com tudo, com a sociedade, com a nossa poética, né? Esse passo ainda precisa de algumas gerações, né, para aí ter essa percepção, né? Vai entender o processo eleitoral brasileiro aí, para você fazer uma obra em cima. Treinar ela só com fake news, tá? Nossa, saiu um monstrão. Gente, eu vou ter que sair. Valeu, Vanessa. Obrigado. Vou agradecer também. Muito Então, legal o seu pessoal. trabalho. Já conhecia os marcianos, Little Martians. Pô, obrigada. Jim tá aqui. Jim, vem dar um oi para as pessoas. Muito bom, muito bom. Bem, é isso. Até mais, gente. Beijinho. Muito obrigado, Vanessa, Bye, bye. Alexandre, muito obrigado também, Léo Valeu, Sampaio. Sérgio.
Valeu, Léo, Felipe. Agradecer todo mundo, Felipe, Mandu, todo mundo que mandou pergunta. Infelizmente não deu para ler tudo, mas acho que está todo mundo contemplado aqui por tudo que foi lido, né? Então, foi dito também. E, gente, isso aí, muito obrigado mesmo, né? Eu vou só dizer que a gente tem mais um evento hoje, agora no final, que é da Mariana Leal, é um curso de introdução à programação criativa com caligrafia, então é um curso que tem hoje e amanhã à noite, né? Então a gente vai poder acompanhar ela daqui a pouco às 7 horas, tá bom? Então, agradeço a participação de todo mundo, foi ótimo, e a gente continua os contatos aí, principalmente lá no grupo do Telegram que a gente tem de programação criativa, acho que já está todo mundo sabendo, né? Tá bom? Muito obrigado mesmo, e Obrigado, Sérgio. a gente Valeu, se vê pessoal. em breve, né? Sim, Tchau, parabéns, tchau. Processing Day. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. gente. Para a Obrigado pelo gravação. convite.